Olá, meus alunos. Esse é o último vídeo que está faltando aí da parte de perdas de proteção, tá certo? Hoje o que a gente vai ver é a parte de perdas ao longo do tempo, né? Ou perdas progressivas, tá certo? Então, isso vai complementar aquele exercício 6, né? Então, se vocês estiverem acompanhando aí, tem muito aluno que está já só esperando esse vídeo, então por isso que eu estou colocando logo esse vídeo aqui. Então, o item F, né? Pergunta assim: calcule pelo método simplificado as perdas ao longo do tempo devido à proteção. Tá? Então, vamos mostrar aqui primeiro na norma o que é que ela recomenda, né? O que é que ela pede para a gente fazer em relação ao cálculo das perdas progressivas em proteção. O que é que seriam as perdas progressivas? Seriam as perdas por retração do concreto, por relaxação do aço, por fluência do concreto também, tá certo? Então, aqui está a NBR 6118 de 2014. Na parte de perdas progressivas, ela cita primeiro um processo simplificado, tá? Esse processo é simplificado realmente, mas mesmo assim ainda é bem complexo. Não diria complexo, tá? Mas ele envolve um pouco mais de contas do que o método aproximado, tá? Que é esse que a gente vai ver, na verdade, tá? Lá tá método simplificado, mas a gente vai fazer o método aproximado porque eu não vejo tanta diferença assim para o nosso caso em particular da gente usar o método simplificado ou o método aproximado, tá bom? Então, o que a norma diz aqui, né? Tá lá naquele item 9.6.3.4.3, tá? O processo aproximado para cálculo das perdas. Então, esse processo pode substituir o estabelecido no item anterior, né? Desde que satisfaça as condições de aplicação e que a retração não difira de mais de 25% do valor de 8 vezes 10 a menos 5 de φ. Tá? A gente vai ver o que é isso aí tudinho, tá? Então se acalme. O valor absoluto da perda de tensão devido à fluência, retração e relaxação, com a tensão do concreto aqui devido à carga permanente mais a protensão em megapascal, é considerado positivo se for de compressão e dado pouco. Então, essa fórmula aqui já serve para fluência, retração e relaxação, já é um valor aproximado, tá? E aí faz-se uma divisão aqui entre aços com relaxação normal e aços com relaxação baixa, tá? É aquele finalzinho lá da fórmula, tem o RB, né, o CP 190RB e o CP 190RN, por exemplo, né, o CP 210RN, tá? Então, basicamente, se o nosso aço for relaxação baixa, como é no exercício, se eu não me engano, está aqui CP 190RB, a gente vai usar essa formulazinha daqui. Tá? Eu vou colocar para vocês, tá, um PDF que contém essa fórmula aqui. E ela tem explicando o que é cada um desses itens aqui. Tá bom? Então, vou abrir aqui para mostrar para vocês direitinho o que é isso. O que é cada um. Tá? Então, vamos olhar aqui a primeira parcela, tá? Então, o que seria esse aqui 1, né? Vou chamar aqui de 1. Esse delta sigma P, tá? É a variação da tensão no aço de protensão entre o instante T0 e T, que é o que a gente quer calcular, né? Então, basicamente, se eu pegar esse valorzinho aqui, delta sigma P, e multiplicar pela área de protensão, eu vou ter a minha perda de protensão ao longo do tempo. Então, delta sigma P vezes a área de protensão, eu vou ter a perda de protensão, é para isso que ele serve, tá bom? Então, basicamente, o que a gente quer calcular dessa fórmula é isso aqui. O resto a gente já vai ver que a gente tem como calcular ou já calculou, tá bom? Bom, então o que seria esse sigma P0 aqui? Então, sigma P0 é a tensão na armadura ativa devido à protensão e à carga permanente mobilizada no instante T0, positiva se for de tração. Tá? Então, cuidado aqui, né? Lembrar aqui daqueles sinais que a gente está adotando. Se a armadura estiver tracionada, é positivo, né? Lembrando que a protensão, normalmente, a armadura está tracionada e
o concreto que está comprimido, tá certo? Então, como é que a gente calcula qual é a tensão na armadura ativa devido à protensão? Tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai calcular qual é a tensão que está no concreto próximo à armadura, e aí disso a gente vai subtrair ou adicionar, tá, a esse delta sigma P0 aqui, sem considerar a carga permanente, tá bom? Então, basicamente, vou botar aqui do lado, tá? Vamos botar aqui. Esse nosso delta sigma P0, basicamente, é a nossa tensão na armadura no ato da protensão, que pode ser calculada como a força de protensão dividido pela área de protensão, tá? Então, força sobre área, tensão, né? E aí vocês têm que ver qual é o sinal, né, do ponto onde está a cordoalha, tá bom? Então, vocês vão ter que olhar qual é o ponto que vocês estão vendo essa perda ao longo do tempo. E aí esse mais ou menos é para ver se a tensão que está no concreto próximo a essa cordoalha é de compressão ou de tração. Compressão negativo, tração positivo. Tá bom? Então, o que é que significa isso? Que se aquela situação da cordoalha está numa região em que o concreto está tracionado, isso vai tracionar ainda mais a protensão e vai aumentar a força de protensão. Se ele estiver numa região comprimida, ele vai comprimir, tá certo? Então, cuidado aí com o sinal, tá? Então, vai ser essa força aqui, tá? Esse valorzinho aqui tem que ser maior, normalmente, né? Do que essa tensão aí no concreto, tá bom? Beleza? Essa é a primeira parcela. O nosso ∆P é a relação entre o módulo de elasticidade da armadura de protensão e o módulo de elasticidade do concreto aos 28 dias. Então, isso aqui também é fácil de calcular, né? No nosso problema, isso aqui é aquele 195... Perdão, isso é o do concreto, né? Não, do aço mesmo, né? Tá certo. 195 vezes 10 a sexta. Vezes 10 a sexta kN por metro quadrado. E aqui é o do concreto aos 28 dias que vocês calcularam aí, né? Para o FCK de 30 MPa, tá certo? Lembrando que isso aí pode ser calculado com aqueles 5.600 raiz de FCK. Tá bom? Bom, isso é o ∆P. Aí tem alguma novidade aqui, que é esse φ de T infinito até T0. O que seria isso? Bom, é o coeficiente de fluência do concreto no instante T para protensão e carga permanente aplicadas no instante T0. Esse coeficiente φ aqui, tá? Ele é um coeficiente que serve para várias coisas, por isso que ele está na norma, tá? Então, uma das coisas é para calcular a perda por fluência, e aí se você for observar, lá na norma tem uma tabela para você calcular isso aí. Essa tabela está aqui embaixo. Vou colocar aqui para vocês também só a tabela. Está aqui a tabela. O que é que você precisa para poder calcular o seu φ, né? Tá? O seu coeficiente de fluência. Bom, primeiro saber o FCK, se ele é entre 20 e 45 ou entre 50 e 90. Tá? Normalmente a gente está trabalhando aqui com 35, então a gente vai trabalhar nessa região aqui. Tá bom? Então, a umidade média do ambiente, essa umidade aqui vocês podem usar o valor que vocês quiserem, tá? Isso vai depender um pouco do ambiente, você vai ter que conhecer um pouquinho, tá? Qual é a umidade média aí do local que você está observando. E a questão da espessura fictícia da sua seção. Tá? Então, se eu tiver uma seçãozinha retangular, o que seria a espessura fictícia? Seria 2 vezes a área de concreto, dividido pelo esse μ aqui, né? Esse μ seria o perímetro, só que o perímetro em que essa seção
está em contato com a atmosfera, tá? Então, se eu tiver uma laje aqui, né? Tá, uma laje. A região, o perímetro que eu vou considerar que vai estar em contato com a atmosfera, vai ser só essa partezinha aqui, tá? Porque é só essa partezinha que está em contato com a atmosfera. Se eu for considerar a seção T, eu tenho que avançar aqui também um pouquinho mais, tá certo? Então, basicamente é isso. Achou a espessura fictícia, achou a classe do concreto, tá? Você vai dizer quantos dias a partir da concretagem você quer considerar a perda, tá? De 5, 30 ou 60 dias. Claro que isso é basicamente... O que é que vai variar esses 5, 30 e 60? É com quantos dias você vai tirar o escoramento, né? Tá? Então, depois que você aplicou a protensão, depois de quantos dias você vai tirar o escoramento? Depois de 5 dias, o coeficiente, ó, vocês vão ver que é bem alto. Se você esperar mais, esse coeficiente vai diminuindo. É lógico, né? Porque a fluência vai diminuindo à medida que você vai deixando mais tempo o escoramento, tá bom? Então, é só olhar nessa tabela aqui. Por exemplo, eu tenho um concreto de 35 MPa, então eu tenho que olhar por aqui. Eu vou tirar o meu escoramento depois de 30 dias. E aí, a minha espessura fictícia deu, sei lá, 40. Tá? Então, 40 é a metade entre 20 e 60. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui entre 3,4 e 3, faço uma relação aqui, não a regrinha de 3, e acho que o meu coeficiente de influência, nesse caso aí, então vamos botar aqui só para ficar claro. Se eu achar um coeficiente de influência de 40, isso aqui vai ser, então, pegando aqui 30 dias, né, para a tirada do escoramento. Isso aqui vai ser também a metade, 3,2, tá bom? Considerando aí a umidade de 40%, você pode escolher 55, tá bom? 75, isso aqui vai depender do ambiente, tá bom? Bom, aí você vai fazer o quê? Vai colocar aqui na fórmula, tá bom? E aí no final você ainda tem esse 3, valor escalar, mais esse sigma C, P, aplicado em G, tá? O que significa isso? O que é esse itemzinho? É a tensão do concreto adjacente ao cabo resultante, provocada pela protensão e pela carga permanente mobilizada no instante T0. Então, cuidado para não confundir isso aqui, tá, com isso aqui. Tá bom? Então, isso aqui, na verdade, é o que a gente está calculando aqui, ó. Tá? É só a tensão no concreto. Tá bom? Bem claro, isso aqui é só a tensão no concreto. Então, tensão no concreto adjacente ao cabo resultante provocado pela protensão e pela carga permanente mobilizada no instante T0. Tá certo? Então, lembrar, isso aqui é essa partezinha aqui, tá bom? E como é que você calcula isso aí? É só usar aquela fórmula que você já vem usando, né? O sigma no concreto pode ser calculado como menos my sobre i mais ou menos p sobre a. Tá bom? Basicamente é isso. Tá? Vocês vão ter que calcular esses itens aqui para o projeto de vocês. E aí como é que vocês vão calcular a perda? Só multiplicar a variação de tensão vezes a área de protensão, né? A área de aço que vocês estão utilizando. E aí com isso vocês vão conseguir calcular. Tá? Estou disponível aí para tirar qualquer dúvida de vocês em relação ao trabalho ou em relação aí também a esse exercício. Tá certo?